Olá, bom dia, bom dia. Bom, acho que é bom dia para todo mundo. Bom dia para quem está no Brasil, bom dia para quem está em Lisboa, Portugal, bom dia para todos. Este é nossa primeira live aqui no perfil de Ale Sandra Mosqueira. Vamos ver aqui, o Instagram está dizendo que está avisando as pessoas que vai começar o vídeo, então vamos esperar que as pessoas cheguem. Bom, para quem não sabe quem sou eu, meu nome é Alessandra Mosqueira. Eu sou jornalista, sou mãe de um menino de 12 anos, sou assistente Montessori para os ciclos de 3 a 6 e 6 a 12 anos, formada pela AME. A AME é a Associação Montessori Internacional, que foi criada pela própria Maria Montessori para preservar o seu trabalho. E também sou educadora de disciplina positiva para famílias e para professores. Estou formada pela PDA e escrevo o blog Nossos Momentos Montessori desde 2016, espalhando Montessori 6 a 12 anos, Montessori 6 a 12 anos para famílias. E eu sou brasileira, eu sou de São Paulo, mas eu moro em Madrid há 18 anos. Eu estou casada com um espanhol, um madrilenho. E meu filho nasceu aqui na Espanha, né? O nome dele é Isa. Eu tenho família no Brasil, faz muito tempo que eu não vou ao Brasil. E enfim, e aqui, e eu compartilho Montessori em espanhol desde 2016. E agora eu decidi que eu também quero compartilhar em português. Então eu criei esse perfil de Instagram para isso, para que as pessoas do Brasil, de Portugal e de outros países que falam português, para que possam me seguir e, enfim, para que eu possa chegar a essas pessoas para falar de Montessori 6 a 12 anos, porque é um tema que é ainda muito desconhecido, né? As pessoas que se interessam por Montessori, elas pedem muito isso, não? E Montessori depois dos 6 anos, né? Não tem informação em português, né? Todo mundo fala isso. Existe Montessori 6 a 12 anos, existe informação, mas toda a informação está em inglês, na sua grande maioria, está em inglês. Quando meu filho chegou à etapa do segundo plano, quando ele entrou, quando ele tinha mais ou menos uns 5 anos e meio, foi quando ele começou a entrar, eu comecei a procurar informação em espanhol para poder atender ele nessa etapa e não encontrei nada. Nada, zero. Mas sim encontrei informações em inglês. E como eu sei falar inglês, então eu comecei a ler inglês para poder aprender de uma forma totalmente autodidata. E aí eu pensei, bom, se eu tô nessa situação, com certeza tem mais gente também nessa situação, que também gostaria de aprender sobre Montessori 6 a 12 anos para poder atender a seu filho melhor, mas não sabe falar inglês, não sabe onde estão as informações. Então foi aí que surgiu a ideia de fazer o blog Nossos Momentos Montessori. Não foi para compartilhar com as pessoas aqui na Espanha sobre essas descobertas que eu estava tendo. Eu falava também sobre as atividades que nós fazíamos, atividades não só montessorianas, mas que não são exatamente montessorianas, mas que vamos dizer que estão alinhadas, né? que vão da mão. Eu escrevia sobre as nossas atividades, eu escrevia sobre livros, sobre passeios também, e também escrevia sobre a filosofia Montessori, né, que eu fui aprendendo a base do tapa, né? Eu fui assim revirando debaixo das pedras e, e também comecei a participar de muitos grupos de Facebook que falava sobre Montessori 6 a 12 anos em inglês,
grupos dos Estados Unidos, na sua grande maioria. Comecei a seguir um montão de bloggers americanas que contavam sobre como faziam também em casa Montessori 6 a 12 anos. Na maioria delas, creio que 99% delas são homeschoolers. Então eu descobri o mundo do homeschooling graças a essas mães americanas. E apesar que eu não faço homeschooling por uma série de motivos, apesar que eu não faço homeschooling, eu tenho uma profunda admiração pela comunidade homeschooler e um profundo carinho, uma profunda gratidão, porque eu aprendi muito com eles. Eu aprendi muito com a galera do homeschooling. Eu acho que eles têm muito a nos dar, e encontrei também como que se pode dizer assim, encontrei muitos pontos em comum entre o homeschooling e Montessori 6 a 12 anos. Encontrei muitíssimos pontos em comum, mas enfim, esse tema hoje nós não vamos falar. Olá, Bacuride, olá, Malu da Luz. Então é isso, nós vamos fazer aqui essa pequena live sobre Montessori 6 a 12 anos. Eu acho que é importante, né, primeiro eu contar sobre as minhas origens, me apresentar, como foi que eu descobri, como foi que aconteceu, e aí depois a gente entra na matéria mesmo de Montessori, né? Ai, pera um pouquinho que eu vou aproximar isso assim, melhor, assim eu posso encostar. Então, como foi que eu descobri Montessori na minha vida? Vamos dizer assim, porque assim fica mais fácil para vocês entenderem depois. Eu descobri Montessori quando meu filho tinha 2 anos e meio, mais ou menos. Nós fazíamos cama compartilhada e chegou aquele momento que eu pensei que já não dava mais para continuar com a cama compartilhada. Olá, que alegria ouvir sobre 6 a 12 de forma tão familiar, em português. Olá, Bacuri DFK. Olá, muito obrigada. Ela está dizendo que alegria ouvir sobre 6 a 12 de uma forma tão familiar e em português. Você vai ouvir de uma forma familiar, isso você pode ter certeza. Então, como eu estava falando, nós fazíamos cama compartilhada e chegou aquele momento que já não dava mais para continuar, porque ele já estava muito grande e ele me dava muito chute nas costas, dormindo e tal. E aí eu falei, não, acabou a cama compartilhada, é o momento de ele ir pro quartinho dele. E como queria fazer tudo da melhor forma, da forma mais respeituosa possível, né? Nós seguíamos sempre a criação com apego, né? O attachment parenting. A gente já seguia nessa época. Eu li um livro de uma autora que agora eu não me lembro o nome, que explicava como fazer essa transição da cama compartilhada para o quarto de uma maneira respeituosa. E uma das coisas que ela falava era de fazer um quarto bonito, assim, um quarto que a criança tivesse vontade de ficar, né? Então eu comecei a procurar informações sobre quartos infantis. E uma amiga minha, que também é brasileira, que mora aqui na Espanha também, por coincidência, ela falou para mim que tinha um grupo no Facebook que se chamava Montessori para Mamães, que nesse grupo existiam umas fotos maravilhosas de quartos para crianças pequenas. E aí eu falei, bom, então vou dar uma olhada. E aí eu entrei e fiquei maravilhada, não só com o quarto Montessori, não só com o conceito da cama no chão, etc., mas fiquei maravilhada. Malu da Luz, essa live vai ser gravada? Sim, vai ser gravada, Malu. Mas eu gostaria que você ficasse com a gente, por favor. Que assim poderia participar, assim eu não me sinto que eu estou falando sozinha, e assim você faz companhia para Bacuri também. Ou para o Bacuri, não sei se é homem ou mulher. Mas sim, vai ficar gravada, não se preocupe. Então,
eu descobri o quarto Montessori nesse grupo, o conceito do quarto montessoriano. Achei muito interessante, mas o que eu fiquei mais assim apaixonada não foi tanto pelo quarto, que eu achei legal e até cheguei a aplicar algumas coisas, mas o que eu fiquei apaixonada foi pelo método Montessori. Eu já tinha ouvido falar de Maria Montessori, mas assim, muito por cima, porque eu não sou professora, sou jornalista, então não é parte do meu mundo, vamos dizer assim, né? E eu tinha ouvido falar assim, muito, muito por cima, da escola Montessori e tal, mas eu não sabia o que que era, não sabia nada da história dessa mulher, não sabia nada. E quando eu comecei a ler os posts que tinha nesse grupo, aquilo foi cada vez me chamando mais, porque eu via que tudo aquilo que a Maria Montessori defendia, né, não só tinha muito sentido, né, como eram coisas que eu já acreditava. E também a forma que as pessoas ensinavam nesse grupo, como tinham que criar as crianças pequenas e tal, era muito parecido com a forma que a minha mãe me educou quando eu era pequenininha. E isso me chamou muito a atenção. E aí eu comecei a ler mais e a ler mais. E quanto mais eu lia, mais fascinada eu me sentia. Eu me lembro que eu chegava a passar madrugadas lendo os posts antigos do grupo, porque naquele tempo eles tinham várias pastas com vários documentos que iam por temas, com material assim de anos. E eu lembro de eu ter ficado até 3 horas da manhã lendo esses conteúdos. E de repente eu vi que alguma coisa estava acontecendo assim comigo. E eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Eu estou ficando louca por Montessori, né? Fui assistir o filme dela. Ah, Gabriela se chama. Olá, Gabriela. Assim é mais fácil. Prazer. Então, aí a Malu tem que fazer companhia pra Gabriela. É, como eu estava falando, aí eu fui ficando super fascinada por tudo que eu estava descobrindo sobre Montessori. Isso era ano 2013, né? Aí eu comecei a fazer em casa algumas coisas com meu filho. Alguns meses depois, acho que foi uma base de 6, 8 meses depois que eu descobri Montessori, chegou o boom Montessori aqui na Espanha. Foi impressionante como as coisas chegaram junto, né? E aí outras pessoas que eu conheço que já falavam sobre attachment parenting começaram a falar sobre Montessori também aqui na Espanha. Enfim, e aí foi o boom. E aí começou a surgir um montão de blogs a respeito, grupos no Facebook. De repente começaram a surgir cursos presenciais sobre Montessori aqui em Madrid, de guias Montessori, que faziam para famílias, para que conhecesse mais o método Montessori. Nesse primeiro momento eu não fiz nenhum curso, porque eles eram sempre longe da minha casa e eu não tinha carro, não podia ir. Mas eu ia aprendendo à medida que eu podia, com aqueles recursos que eu tinha, né? E bom, e os anos foram passando e cada vez eu fui aprendendo mais e não sei o que, até que em 2016 eu, é, eu fiquei desempregada, perdi meu emprego e o meu marido me falou que eu devia de fazer um curso, aprender a trabalhar com Montessori, porque era uma coisa que me encantava, né? Então aí foi justamente quando fizeram o primeiro curso de assistente Montessori aqui na Espanha, para 3 a 6 anos. Foi o primeiro. Não, desculpa, não foi o primeiro curso de assistente na Espanha. Foi o primeiro curso de assistente em Madrid, da história da AME. Foi o primeiro curso em Madrid, para a etapa de 3 a 6 anos. E aí eu participei desse curso, foi com a Guadalupe Borbolha, do Colégio Montessori Tezpotlán, do México. A Guadalupe ela é parte da diretoria da AME e ela é a pessoa que traduz os livros da Maria Montessori para a língua espanhola. Né? E eu fiz a minha formação com ela. Depois eu comecei a trabalhar numa escola Montessori, mas
Não era para crianças de 3 a 6 anos, era de comunidade infantil, como se chama aqui, que é de 1 ano e meio até 3 anos. Eu estive durante 1 ano com essas crianças e depois disso eu voltei a trabalhar com o que eu trabalhava antes, que era de teleoperadora, não tinha nada a ver com jornalismo, nem com o mundo da educação. Voltei a trabalhar com o que eu já trabalhava antes e resolvi que eu queria me dedicar à parte de Montessori 6 a 12 anos, porque o meu filho já estava entrando nessa idade e eu queria aprofundar meus conhecimentos, né? Foi quando eu comecei a fazer cursos com algumas guias sobre Montessori 6 a 12 anos. Eu fiz um curso de educação cósmica com, com Marta Graciela, que é uma guia mexicana que trabalha na escola de Montessori de Málaga. E depois eu fiz também um outro curso sobre gramática Montessori, com outras duas guias também de AME. E, enfim, até que chegou a oportunidade de fazer o curso Montessori 6 a 12 anos com a Ana Camila Jimenez, que é filha da Pilar, da Guadalupe, desculpa. Ela é filha da Guadalupe. E esse curso foi durante a pandemia, né? Nós fizemos totalmente online. Foi uma experiência muito bonita. Eu achava que por ser um curso online não ia ser a mesma coisa que fazer presencial, que eu não ia curtir, mas não, nada a ver, foi maravilhoso, foi lindo o curso. Ana Camila é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que ama Montessori, ama as crianças e ama demais a etapa de 6 a 12 anos, né? Ela te contagia. Se eu já gostava de Montessori 6 a 12 anos, depois que eu fiz a formação com a Ana Camila, eu passei a gostar ainda mais, né? Porque ela não se limitava a só seguir o roteiro do curso de assistentes da AME, né? Às vezes ela saía, assim, às vezes ela saía e te contava uma história de alguma coisa que tinha acontecido na escola dela, né? Ela é guia Montessori também, então às vezes ela contava histórias de coisas que aconteciam com os alunos dela, com clientes dela, às vezes ela, com as filhas dela, ela contava também, né? E ela fazia muito paralelismo entre os outros planos, né? Às vezes ela falava também sobre a etapa de adolescentes, né? Ela fazia muitas conexões, né? Ela tentava trazer Montessori para a nossa vida. A maioria das moças que estavam comigo eram professoras, eram gente que ia trabalhar em colégio Montessori, e claro, ela tinha que pensar nelas, mas também tinha um grupo grande de mães nessa formação. Então, muitas vezes ela dava conselhos para nós como mães. E isso foi muito legal. Isso eu não tive na primeira formação de 3 a 6. A formação de 3 a 6 foi muito quadradinha, voltada para a escola Montessori. E essa formação de 6 a 12 ela foi um pouco mais aberta nesse sentido. Talvez porque era online, né? Eu acho que também isso deve ter favorecido. Houve um ambiente muito de troca, né? Então isso foi muito lindo, e me fez eu gostar ainda mais de Montessori 6 a 12 anos. Depois disso, depois dessa formação, então eu decidi que eu queria me dedicar profissionalmente, mas não numa escola Montessori. Eu queria me dedicar para famílias. Por que para famílias? Quando eu estava trabalhando na escolinha com as crianças pequenininhas, eu tive uma oportunidade de dar um curso de um dia para os pais das crianças que trabalhavam comigo, né? As crianças que estavam na escola. Muitos pais não sabiam o que era Montessori, só tinham colocado as crianças naquela escola porque era perto da casa deles, mas eles não tinham a mínima ideia do que era método Montessori. E às vezes isso surgia conflitos na hora de fazer reuniões com eles e tal. Então a diretora da escola me pediu, por favor, para dar um curso para esses pais e explicar para eles o que era o método Montessori. E eu falei, tá bom, vou dar. E eu pensava que só iam vir os pais dessas crianças, que eram 12 famílias. Eu pensava que só ia vir eles. Só que, para minha surpresa, quando eu cheguei no dia do curso,
a sala estava lotada. Não tinha só os pais dos meus aluninhos, estavam também outras famílias que não tinham filhos ali naquela escola, mas que tinham visto o cartaz do curso e tinham pedido para vir também. Então, tinha muita gente, né? E, e na hora eu fiquei apavorada quando eu fui dar o curso para eles, mas eu falei, bom, agora que eu tô aqui, eu vou ter que ir, né? Vamos com medo mesmo. E aí eu dei o curso e eu achava que eles estavam odiando, assim, porque eles ficavam me olhando com umas caras meio estranhas, às vezes, né? Tinha gente que não, que sorria, que fazia muita pergunta e tal, mas tinha outros pais que me olhavam de uma maneira assim, quem é essa mulher, né? Assim, eu pensava, não tô gostando. Mas, para minha surpresa, quando eu terminei de falar, todo mundo me aplaudiu. As pessoas se levantaram. Tinha gente que vinha me abraçar. Tinha gente que perguntava quando que eu ia fazer outro curso. Assim, você vai fazer outro? Porque eu quero vir no outro também. Assim, e aí aquilo me deixou assim. Né? Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? E uma mãe de um aluninho minho que estava comigo, do meu lado, ela estava esperando para vir falar comigo. E toda hora que ela fazia assim, que ela queria falar comigo, vinha outra pessoa para me abraçar e ela ficou assim. Até que teve uma hora, quando ela conseguiu falar comigo, ela chegou para mim e falou, Alessandra, você está perdendo seu tempo. Ela falou para mim assim, né? E eu falei, por que você está dizendo isso? Aí ela falou assim, porque o seu negócio não é as crianças, o seu negócio são os pais. Ela falou assim, você tem que ir com os pais. Ela falou, olha só como eles estão te pedindo. E isso ficou na minha cabeça. E comentei com meu marido, e meu marido falou que assim, pois então você tem que ir com os pais. E aí eu resolvi fazer um site melhor, comecei a fazer cursos online para as famílias, porque eu comecei a empreender e ainda estávamos saindo da pandemia, né? Então eu comecei a fazer cursos online e foi muito legal. Eu não sei quantas pessoas já passaram, acho que passaram mais ou menos umas 400 pessoas pelos meus cursos, todos, os gratuitos, os que são de pago, consultorias e tudo, passaram mais ou menos umas 400 famílias e está sendo uma experiência muito bonita. Eu estou adorando, eu gosto muito de ensinar adultos. Eu sinto muito mais prazer com os adultos que com as crianças. Não é que eu não gosto de trabalhar com crianças, é que é diferente, né? É completamente diferente. Eu sou da opinião, como eu sou mãe, né? Como eu não venho do mundo da educação, eu sou mãe. Então eu sou da opinião que nós primeiro temos que educar os pais, para depois educar as crianças. Se nós educamos os pais eles vão pedir mais escolas Montessori. Né? Todo mundo fala por que não existem mais escolas Montessori, por que não existem escolas Montessori públicas? Porque as pessoas não pedem. É essa a explicação. Se as pessoas realmente conhecessem o método Montessori, o poder que tem dentro desse método, então elas poderiam exigir ao governo que houvessem escolas públicas Montessori. Né? E aí sim poderia acontecer a revolução. Né? Essa é uma opinião impopular que eu tenho. Eu sei que muitos professores não vão gostar do que eu vou dizer, mas eu acho que Montessori, a revolução Montessori, que tanto falava Maria Montessori, né? Eu acho que ela não vai vir pelos professores e não vai vir pela escola Montessori. Sinto muito. Assim, tem um papel, tem uma responsabilidade, mas eu acho que ela é muito pequena. Eu acho que quem vai fazer a revolução são os pais. Então a gente tem que chegar nos pais, não tem que chegar nas crianças. As crianças vai ser uma consequência. A gente tem que chegar nos pais. E isso foi algo que eu vi muito quando eu trabalhei como assistente Montessori durante um ano. Os pais, eles não sabem o que é método Montessori. Alguns sabem, mas muitos não sabem. Inclusive os que sabem têm uma informação ainda muito deturpada, né? Então, os pais não sabem, os pais não compreendem. Então, quando a gente vai tentar explicar o que está fazendo com o filho deles, eles não entendem. Não entendem qual é a importância daquilo. Então, acabam surgindo conflitos, acabam surgindo interpretações equivocadas, ou às vezes até eles gostam, mas eles não chegam a se convencer totalmente.
né? Muitos aluninhos que eu tive, eles saíram da escola para estudar em escola tradicional. Não foram a outra escola Montessori ou a uma outra escola com um estilo de pedagogia livre. Não, eles foram para a escola tradicional, porque os pais não foram convencidos. Então, e isso para mim foi algo que me chamou muito a atenção. Eu falava, por que esse pai está colocando o filho naquela escola e não digo nem numa escola Montessori, mas pelo menos numa outra escola com uma pedagogia, com um método, com um sistema mais livre para a criança. Porque existe, né? Mas a maioria não fez isso. A maioria colocou na escola tradicional, porque queria que os filhos tivessem notas, né, provas e etc, coisa e tal. Então isso para mim foi um fracasso da escola onde eu trabalhei, né? E foi isso que mais me levou a pensar. Eu falei assim, não, a gente tem que convencer os pais. Não tem. Os alunos vai ser uma consequência, né? A gente tem que convencer os pais. São os pais que podem exigir do governo que surjam escolas Montessori. Não vai ser os professores. Senão já existia, né? O que a gente precisa é de pais. Então, por isso que eu resolvi trabalhar para pais. Porque eu achava que era aí onde poderia surgir uma mudança de mindset da sociedade, né? E é isso, essa é a minha apresentação. Vamos ver se vocês escreveram aqui. Muita gente escreveu. Aqui, Malu. Eu tenho 12, descobri Montessori com 7, porque minha mãe assistia a Flávia Kalina. Ah, Malu tem 12 anos? Ai, Malu! Que legal! Meu filho também tem 12 anos. Descobri com 7 porque minha mãe assistia a Flávia Kalina e assistimos até agora. Vai ter aula das 7h30 até as 12. Aí eu vou precisar sair da live. Ah, entendi. Tudo bem, Malu. Então tudo bem. Aí depois você assiste a gravação, então. Mas que bom que você veio aqui. Eu fiquei feliz. Oi, Lu. Ninho Montessori. Olá, bom dia. E a Gabriela aqui dizendo que sorte a nossa dos pais. Parece uma boa estratégia. Estamos aqui nela, né? Vamos seguindo. É verdade que depois da pandemia a coisa ficou muito complicada. Muito, muito complicada. Extremamente complicada. Muitas escolas fecharam, mas enfim. Voltando para o nosso tema, que é Montessori 6 a 12 anos. Depois que eu já fiz aqui essa apresentação, que eu contei a minha história, de como eu vim parar em Montessori, por que eu me formei como assistente Montessori, sobre o meu blog, sobre a minha página web, a minha academia online e tal. Agora que eu já fiz essa apresentação, vamos falar sobre Montessori 6 a 12 anos. Quem é a criança Montessori de 6 a 12? Uma coisa que é preciso deixar claro: a criança de 6 a 12 anos, ela não é a criança de 3 a 6 mais alta, como muita gente pensa, né? A gente pensa que vai continuar sendo a mesma coisa, né? Talvez vai ter alguns materiais diferentes, mas é a mesma coisa de quando tinha 3 a 6 anos. Não é. Não é. A criança de 6 a 12 ela é muito diferente da criança de 3 a 6 anos. Né? Maria Montessori ela mesma fala isso no livro dela, acho que em português é para educar as potencialidades humanas. Eu acho que é o nome em português. Ela fala que a criança sofre uma transformação. E ela realmente sofre uma transformação. É uma transformação física, a nível de desenvolvimento cerebral. O cérebro, a partir dos 6, 7 anos, ele sofre uma maduração, né? Ele passa a desenvolver mais essa parte aqui do cérebro pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas, pelo pensamento lógico. Isso começa a se desenvolver mais. Então, logicamente, essa criança ela passa por uma transformação muito forte. Ela já começa a ter o pensamento lógico
E como tem pensamento lógico, vem outras coisinhas como consequência do pensamento lógico, que é o sentimento da moral, né? E a imaginação, que é o maior poder da criança de 6 a 12 anos. É a tendência humana mais forte que a gente vai perceber durante esse período. É também a mais importante, é a que vai mais nos ajudar a fazer o trabalho com essa criança. Os professores da escola montessoriana, da etapa de talher aqui na Espanha, primária, elementary nos Estados Unidos, imagino que no Brasil se chama fundamental, os professores da escola montessoriana dessa etapa, eles têm que adaptar todo o trabalho deles para a imaginação da criança. Todo o processo é em base à imaginação. Até mesmo para aprender matemática é com base na imaginação. Porque Maria Montessori dizia que a imaginação ela é como uma bola de fogo, né, da criança, e que nós, como adultos dessa criança, nós temos obrigação de plantar sementes de interesse. Essa é uma frase muito bonita. Nós temos que plantar sementes de interesse. Essas sementes elas vão ser germinadas com o calor dessa bola de fogo, que é a imaginação, né? É uma frase muito bonita da Maria Montessori. A gente sabe que a doutora Montessori ela usava uma forma de se expressar às vezes muito poética, né? Muito metafórica. E bom, eu adoro o jeito que ela fala, eu acho muito bonito, né? E como ela compara a imaginação com uma bola de fogo, porque realmente é isso. Quando nós vemos a intensidade da imaginação da criança, é uma coisa muito bonita, né? Deixa eu ver que aqui já tem aqui um comentário do Ninho Montessori. Uma escola Montessori deve ser para crianças e adultos sempre. Aqui estamos no início, a renovar um espaço, mas está nos princípios, ser uma escola para miúdos e graúdos. Grata pelas partilhas. Sim, essa é a ideia, né? Que seja sempre uma escola para as crianças e adultos. E eu fico feliz que vocês tenham essa preocupação. Isso é muito importante. Sempre tem que deixar a porta aberta para os pais. E fazer esse trabalho, né? Essa ponte com os pais e explicar a respeito do trabalho que é feito na escola, do que Maria Montessori defendia. Isso é extremamente importante, porque senão não funciona. Senão nós estamos perdendo tempo com elas, né? É muito importante ter o apoio dos pais e que seja um trabalho feito em paralelo, né? Eu acredito nisso. Então, estamos no início em Portugal. Que bom. Muito boa sorte e desejo muito êxito para vocês. Eu sei que agora em Portugal está começando um boom de Montessori, que aqui na Espanha aconteceu há 10 anos atrás. Aí está chegando agora o boom. E eu espero, sinceramente, que vocês tenham muito sucesso, que cheguem a muitas crianças, a muitas famílias, e que seja um movimento de muito, muito sucesso, porque o mundo atualmente está necessitando demais de Montessori. Demais, 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 demais. Então, como estava falando sobre a bola de fogo da imaginação, né? Por que essa imaginação da criança ela é tão importante? O que é a imaginação da criança de 6 a 12 anos? Porque o meu filho pequeno ele já tinha imaginação, né? Quando ele tinha 3 anos, 2 anos, ele já tinha imaginação. Como assim que a imaginação surge aos 6 anos? A imaginação ela já existe na criança quando ela é pequenininha, quando ela tem 2, 3 anos. Só que ela é diferente. A imaginação da criança pequenininha é uma imaginação reprodutiva. O que significa? Que a criança pequena ela vê o mundo e ela reproduz o que ela está vendo. Então, por isso que ela brinca de casinha, brinca de médico, brinca de professora, né?
ela vai reproduzir aquilo que ela está vivendo, né? O que ela vê em casa, com a mãe, com o pai, com os avós, na escola. É uma imaginação reprodutiva, né? Ela sempre vai brincar mais ou menos copiando, entre aspas, o que ela está vivendo. Né? A gente se lembra que a criança de 3 a 6 anos ela está na mente absorvente, ela está absorvendo, né? E a brincadeira é mais ou menos como uma forma também de absorver esse mundo onde ela está inserida. Então ela vai reproduzir. Mas a criança de 6 a 12 anos, ela vai criar. É completamente diferente. É completamente diferente desse aspecto, né? Ela começa a ter uma imaginação criadora. Então ela pode ver, como se ela estivesse vendo, né? Coisas que não existem. Ou coisas que existiram e já não existem mais. Então, por isso que se conta as 5 grandes lições nessa época, né? Porque agora ela pode imaginar como era o mundo na época dos dinossauros. Ela pode imaginar como era o mundo quando estava o homem de Neandertal, né? Ela pode imaginar o mundo como era na época da civilização egípcia. Ela imagina, ela vê, né? Em medida que a guia Montessori está contando, é como se ela estivesse vendo aquilo. A criança pequena ela não pode fazer isso, porque ela ainda não tem essa parte tão desenvolvida como a criança de 6, 7, 8, 9 anos. Então, essa é a grande transformação dessa etapa. Existem outras transformações também, mas a principal é a da imaginação. E é a mais importante, né? E que a gente tem que aproveitar bastante, porque vai ser a partir da imaginação que nós vamos conseguir ensinar as crianças. É a partir da imaginação que nós vamos conseguir o interesse da criança para o trabalho, para o estudo. Porque existem tantas crianças que não querem estudar, né? E eu sempre recebo muitas mensagens de mães aflitas dizendo: Alessandra, eu não sei o que fazer porque meu filho não quer estudar, meu filho tira nota baixa, ele não quer aprender, ele não quer ir na escola, ele não gosta da escola, né? É uma coisa muito lógica, porque a escola tradicional ela não está adaptada à criança de 6 a 12 anos. Não está. Ela não trabalha a imaginação da criança. Ela obriga a criança a fazer coisas. Então você está ali, você agora é aula de matemática. Abra um livro na página tal, vamos aprender multiplicar e vamos fazer a multiplicação. E assim, 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 assim. E é tudo muito abstrato. Tudo bem, que agora ela já está desenvolvendo funções executivas, pensamento lógico, então ela pode abstrair. Mas não já entrar direto no pensamento abstrato. A gente pula o salto do trabalho sensorial, que ainda é importante nessa etapa. É diferente do trabalho sensorial que é feito na etapa de 3 a 6 anos. Os objetivos são outros, mas também existe uma importância do trabalho sensorial durante a etapa de 6 a 12 anos. A gente não vai passar diretamente para o cálculo, como fazem na escola tradicional. Primeiro a gente trabalha com o material e depois, a partir do material, vamos depois para o papel, né? É importante esse passo. Mas a escola tradicional não faz isso, ela vai direto para o papel. Então a criança não entende nada, começa a falar: como assim 3 vezes 3 é 9? Não estou entendendo. Como assim que 20 menos 25, que não sei o quê, que corta aqui, que vai que não... A criança não entende nada. E é normal, porque não está adaptado para isso. Ou então, você vai, quando a criança já tem mais ou menos 9 anos, e começa a aprender... meu filho, quando ele tinha 9 anos, ele estava aprendendo sobre os rios da Espanha. E ele odiava, porque o professor ensinava como se fosse uma decoreba. Rio tal, passando em tal lugar. Rio tal, passando em não sei aonde. E ele tinha que decorar e saber o nome dos rios e onde eles passavam. Mas não existia toda uma aprendizagem holística sobre o que é o rio. O que é um rio?
Por que o rio é importante? Né? Você alguma vez viu um rio? Né? Nem sequer mostravam vídeos de rios. De repente ele apareceu com um desenho que estava no livro dele explicando o ciclo, né, do rio, onde ele nasce, não sei o que, vai desembocar no mar e tal. E ele via aquele desenho e eu falava para ele, e aí? Né? E ele falava, sei lá. E eu falava, mas você não está entendendo? Você não. Não. Não havia um apelo à imaginação. Os professores, eles não fazem esse apelo à imaginação das crianças. Então, por isso que elas não se interessam. Por isso que elas não querem aprender. Por isso que elas estão entediadas. Né? E aí elas acabam fugindo, escapando para o mundo das telas. Né? O mundo das telas apela à imaginação da criança. Entre outras coisas também, mas o mundo das telas apela para a imaginação. E por isso que também chama tanto a atenção delas. A escola não apela à imaginação. Talvez há alguma escola, algum professor que fez esse trabalho e tem essa preocupação. Mas, de uma forma geral, a escola tradicional não apela à imaginação. E por isso que as crianças não querem aprender. Né? E acontece isso. Então, nós temos que aprender a usar esse poder da imaginação para levar para o ensino. Ou ensino na escola, ou ensino em casa, não importa. Mas se a gente quer que a criança tenha vontade de aprender, a gente tem que aproveitar isso. Porque muita gente fala, essa história que a Maria Montessori diz, que as crianças de 6 a 12 anos são curiosas, que elas querem aprender, isso é tudo mentira. Não, não é mentira. Ou então falam, talvez eram assim as crianças da época dela, mas agora as crianças já não são mais assim. Outra coisa que eu também já escutei. Não. As crianças de hoje em dia são exatamente as mesmas crianças da época da Maria Montessori, com algumas nuances, mas de uma forma geral são as mesmas crianças, porque somos ainda Homo sapiens. Nós temos o mesmo cérebro, nós temos as mesmas necessidades. É verdade que agora, pelo momento histórico que nós vivemos, pelas transformações econômicas, sociais, tecnológicas que nós vivemos, isso afeta, lógico que sim, que afeta, mas não é que a criança de 2023 é um ser completamente diferente da criança de 1930. Não é, gente. O cérebro ainda é o mesmo. Né? Ainda não teve nenhuma guerra nuclear para causar uma mutação genética nas crianças, para mudar tanto assim o cérebro. Não é isso. O que acontece é que nós deixamos todas as crianças conectadas nas telas, né? Porque é muito mais confortável para nós adultos. E a indústria da tela sabe muito bem como chegar nas crianças. Eles sabem que as crianças têm uma imaginação muito forte. Então eles apelam essa imaginação e lá se agarra. Enquanto a escola não. A escola tradicional ainda está parada. É a escola tradicional que está parada no século passado, que ainda não evoluiu. Né? Essa que é a verdade. Aqui a Gabriela falando, incentivando a imaginação, a criança é trazida para o processo de aprendizagem de forma ativa. Exatamente. Ela vai para o processo de aprendizagem de uma forma muito mais ativa. E não se trata só disso, é que aí a criança ela passa a amar o conhecimento. Né? A criança de 6 a 12 anos, ela é curiosa. Peraí que eu tenho aqui um outro comentário antes da Gabriela. Aqui a Lu disse, Alessandra, você pode falar um pouco do uso de materiais aliados a sementes de interesse? Tá, vou tentar, mas só concluindo aqui o fio da meada. Não é só pela questão de aprender, que isso é muito importante, né? A escola tradicional, ela está focada que a criança tem que aprender para conseguir uma nota, para passar de ano, aí ela vai para o outro ano, aí outra vez ela tem que tirar umas notas para passar de ano, até que ela termina aquele ciclo, né? É tudo isso, é uma questão de ir passando de ano. Não é uma questão de aprender, né? É questão de passar de ano.
E na escola Montessori, não. Na escola Montessori, a gente quer que a criança aprenda, né? Então, a criança montessoriana, ela ama o conhecimento. E aquilo que ela aprende é parte dela para sempre. E isso a gente também pode conseguir com as nossas crianças, porque elas têm o mesmo poder que as crianças que estão na escola Montessori. O mesmíssimo. Outra coisa que eu também acho muito engraçado desse pessoal que fala que Montessori é só para as crianças dos anos 30, que agora as crianças são muito diferentes, que o mundo mudou. Vai numa escola Montessori. Vai numa. Vai, faz uma visita, pede para fazer uma observação e presta atenção nas crianças que estão lá. Você vai ver que são crianças do ano 2023, que estão vestidas como crianças do ano 2023, estão com cortes de cabelo como crianças de 2023, que falam como crianças do ano 2023, que gostam das mesmas coisas que todas as crianças do ano 2023, mas elas têm o mindset Montessori. Elas não têm o mindset da escola tradicional. Elas amam conhecimento, elas perguntam, elas têm liberdade, elas têm um sentimento de comunidade enorme que as outras crianças não têm. Então, se para elas funcionaram, por que para as outras não vai funcionar? Né? Por que você fala que Montessori só serviu para as crianças de 100 anos atrás? Por que você fala que para as crianças de hoje em dia isso não vale? Mentira, vale. Vai na escola Montessori e você vai ver um montão de criança que está valendo. E essas mesmas crianças, depois que elas saem do colégio e vão para casa, elas também veem os mesmos desenhos que os seus filhos veem, elas também jogam videogame como os teus filhos jogam, elas brincam das mesmas coisas que os teus filhos brincam, elas não são seres de outros planetas, elas são crianças iguais às tuas, com a diferença que estão aprendendo dentro de um outro mindset. Então, essa história de que Montessori não vale para a criança do século XXI é a maior mentira que existe. Quem fala isso é uma pessoa que nunca pisou numa escola Montessori na vida dela. Se você pisar e se você ver, você vai ver que não tem nada a ver. Muito pelo contrário. Você vai ficar até chocada. Você vai falar, meu Deus, é isso? Gente, por que eu não tive isso? Foi a primeira coisa que eu pensei. Quando eu fui na escola Montessori, a primeira coisa que eu pensei foi, por que eu não tive isso na minha vida? Porque é lindo demais. Aí depois você pensa, que pena que eu não vou dar isso pro meu filho. Aí depois que passa esse choque, você pensa, gente, isso é muito lindo, eu tenho que levar isso para todo mundo. Talvez não vai mais dar tempo pro meu filho, mas quem sabe vai dar tempo pro meu neto. Né? E aí você tem essa coisa assim, meu Deus, isso é muito lindo para ficar só aqui, todo mundo tem que conhecer, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que ter. Né? Não é possível. Né? Aí é que tá. Então, é isso, né? Oi, Joana, bom dia, que bom que você está aqui. O uso dos materiais aliados às sementes do interesse. Ai, meu Deus, isso é uma coisa muito complicada. Deixa eu ver. É que eu não queria tanto falar sobre materiais nessa primeira live. Eu preferia falar um outro dia e usar essa live mais para falar da teoria, porque é a base, né, gente? Para depois falar de materiais, a gente primeiro tem que ter uma teoria muito sólida. Mas, assim, os materiais montessorianos da etapa do segundo plano, eles estão adaptados para acompanhar, bom, como todos os materiais montessorianos, eles estão acompanhados para acompanhar essa criança, né? Então, eles vão permitir a abstração, eles vão permitir o trabalho da imaginação e eles permitem o trabalho em grupo. Por quê? Porque em Montessori, na etapa do segundo plano, de 6 a 12 anos, as crianças elas têm que trabalhar em grupo. É uma tendência humana muito forte. Enquanto a criança pequenininha só queria trabalhar sozinha, a criança, depois dos 6 anos, ela necessita trabalhar em grupo. Ela necessita estar com outras crianças de sua idade. Né?
E quando você entra na escola Montessori de 6 a 12, você vai ver que vão todas em grupo, assim, um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo aqui. Um grupo... Você quase não vê crianças trabalhando sozinhas. É muito. Às vezes você vê alguma, mas a maioria estão tudo em grupo. São grupos que se vão movendo para lá e para cá. É assim, é muito legal. Então, o material ele também está pensado nisso. Ele está pensando em fazer um trabalho grupal, né? Onde você vai partir também do concreto para o abstrato. E agora a abstração ela vai ser maior, né? Então, por exemplo, quando você trabalha com o material da longa divisão, você entende pelo, pelo trabalho sensorial, você entende o que é aquele vai um, né? Porque é, quando a gente vai fazendo a divisão, o que é o material da longa divisão? É um material para fazer divisões com números de 3 cifras, 4 cifras, né? A partir de 2 cifras já dá para fazer o trabalho com o material da longa divisão. Quando a gente faz a divisão com um número de 3 cifras dividido por outro de 2 cifras, né? Você tem que pegar 2 números, aí depois você leva, aí você diminui, aí aquilo leva para cá, leva para lá, né? Não é assim? Você vai leva um número para cá, leva um número para cá. E quando você aprende assim é uma coisa muito estranha, né? A criança ela tem muita dificuldade de aprender na escola. O material da longa divisão ele vai mostrar esses passos de uma forma sensorial para a criança. Ela vai acabar entendendo o que é esse vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, porque ela tem que descomponer os números, né? Explicando assim numa live é difícil de entender. Você precisa ver a apresentação para poder entender o que eu estou querendo dizer. Mas o material está pensado exatamente nisso, né? Nessa abstração da lógica. Porque está pensado no trabalho em grupo? Porque geralmente são materiais muito grandes, que tem muitos passos. Então, assim, cada criança ela vai estar do lado, vai estar vendo. Geralmente ficam umas 3 crianças ao redor, assim, da criança que está usando o material. E aí, cada uma vai olhando e vão olhando assim, e às vezes vão fazendo comentários e não sei o quê. É muito engraçado. Às vezes elas se ajudam entre si, né? Então, por exemplo, o material da longa divisão está formado por vários tubinhos com várias bolinhas. Cada tubinho tem 10 bolinhas pequenininhas, né? Então, às vezes, isso também às vezes você precisa da ajuda do seu companheiro, né? Para trazer esses tubinhos, às vezes as bolinhas caem, né? Tá tudo pensado para o trabalho em grupo, né? O material da divisão cúbica é também um material enorme que vai causar umas construções enormes, né? E isso tudo também a criança pode fazer em grupo, né? E agora, no que se refere à semente de interesse, deixa eu ver como que eu posso te explicar. Isso está mais claro quando nós contamos as 5 grandes lições, né? As 5 grandes lições são, como o próprio nome diz, são histórias que se contam sempre quando começam as aulas, né? Nos 6 anos que duram o ciclo de primária de Montessori. Quando começam as aulas, a professora, a guia Montessori, ela vai contar as 5 grandes histórias. A primeira grande história é sobre o surgimento do planeta Terra, do universo, das estrelas, do Sol, né? Essa história se chama Deus sem manos. A segunda história é quando vem a vida ao planeta Terra. O planeta Terra já existe, já está lá, já tem condições de vida e começa a surgir os primeiros seres vivos. As primeiras bactérias, os primeiros micróbios, os primeiros vírus, os primeiros, né? As primeiras plantas, os primeiros répteis, os dinossauros, etc. Os primeiros mamíferos. Tudo isso é parte da segunda grande lição. A segunda grande lição ela termina quando chega o homem. E aí já começa a terceira grande lição, que é a chegada do homem, né? E que é linda, é uma história muito bonita. Se conta que o homem ele veio com 3 presentes: um cérebro, a mão que trabalha e um coração capaz de amar,
né? É muito bonito. E depois a quarta e a quinta lição é a história das palavras e a história dos números, onde vamos também estudar não só como surgiram as letras, como surgiram os números, como surgiu a geometria, né? E também um pouco também de como surgiram as civilizações. E também tem civilizações na época da terceira lição e se vê um pouco mais a profundo, né? As civilizações especialmente quando vamos estudar a quinta história, que é sobre a história dos números, vai falar sobre os fenícios, vai falar sobre os babilônios, né, que criaram muitas coisas da matemática que nós temos hoje em dia, né? E essas histórias, elas são contadas de uma maneira para chamar a atenção da criança, para provocar uma impressão, que se diz, né? Então não é só a história em si que é muito bonita e tal, mas ela está acompanhada, por exemplo, quando vamos contar a primeira grande lição, ela vai acompanhada de uma série de experimentos, né, para mostrar sobre a força da gravidade, o movimento das ondas, o estado da água, né, para tentar mostrar para a criança quais foram essas transformações que foi passando o planeta Terra até ele chegar às condições de ter vida, né? Isso são uma série de experimentos que se fazem, de experiências, né? E depois, quando é a segunda grande lição, nós não tem mais experimentos, é uma história muito longa, mas se conta como a linha da vida, né? Que é um pedaço de lona assim, de muitos metros que vai contando toda a trajetória dos seres vivos no planeta Terra, desde os primeiros seres vivos até chegar no homem, toda a transformação evolutiva, né? Como contava o Charles Darwin. É linda demais. Você tem essa linha da vida, e depois a criança ela vai fazendo uma série de atividades. Entre cada história se passam uns dias que é para a criança ir assimilando aquela história que ela escutou, e ela vai trabalhando para ir entendendo melhor aqueles conceitos que foram explicados, né, para ela entre cada lição. Então, e também a partir dessa segunda lição, da terceira lição, onde tem bastante também, surgem os cartelones, que eu não sei como que se fala no Brasil, não sei se são pôsteres, não sei. São como uns desenhos muito grandes, né, que não são desenhos científicos, são desenhos assim mais de metáfora, para poder chamar a criança, a atenção dessa criança para aquilo que se está contando. Então, tudo isso é uma forma de plantar sementes de interesse. As grandes lições, elas são uma forma de plantar sementes de interesse, né? Por isso que elas são contadas dessa forma tão espetacular, tão bonita, para chamar tanto atenção, né? A guia, ela tem que gesticular muito, ela tem que fazer movimentos com as mãos, ela tem que fazer impostações de voz, né? Você tem que trabalhar tudo o que é o storytelling, né, para poder chegar nessas crianças. Isso é uma maneira de plantar essas sementes de interesse. A criança, ela escuta aquilo, ela fica assim, uau, que maravilhoso, que legal, que incrível, quero saber mais sobre isso, né? E aí, a partir daí, já está plantada a semente. Então, aí nós vamos trabalhar os próximos dias. Se a gente está vendo, por exemplo, seres vivos, nós podemos ver as classes, né? Toda a linha que determina sobre o reino animal, classe, espécie, filo, tudo isso a gente vê quando está estudando a segunda grande lição. Tudo isso são formas de ir plantando a semente de interesse na criança. Certo? Ui, aqui está dizendo que vai acabar o nosso tempo. Falta 23 segundos. Ok, a ver se tem alguma cartazes já dizendo, ótimo. Bom dia, me confundi na hora, eu estava achando que era às 11 horas de Portugal. Não, eram 11 horas da Espanha. Gente, eu acho que eu vou ter que terminar porque está dizendo que vai acabar o tempo. Então a gente continua no próximo dia.
Eu agradeço muito a todos que vieram aqui e a live vai ficar gravada, tá legal?